Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus seja com você, com toda a sua família. Eu queria compartilhar com você essa noite, você que vai nos acompanhar aí pelo YouTube. Quero que você preste bastante atenção nessa mensagem que nós vamos compartilhar com você. E eu quero compartilhar com você essa noite a palavra de Deus. E eu quero falar sobre o mal entra por 7 portas. E nós intitulamos essa mensagem como uma pergunta. Você sabe quais são? O mal entra por 7 portas. Você sabe quais são? E a primeira coisa, a minha primeira fala que eu quero compartilhar com você, queridos, é que quando eu vejo a maldade do ser humano, quando eu vejo a maldade, o rumo, sabe, que o mundo está tomando, sabe, está caminhando, eu fico com um certo medo. Por que que nós ficamos com um certo medo? E de todas as formas, por causa da maldade do homem, né? E nós tentamos de todas as formas, de todo jeito, nos proteger do mal que tenta atingir a pessoa, do mal que tenta nos atingir. E deixa eu te falar uma coisa que eu acredito, irmãos, eu penso que o diabo, ele tem participação sim, sabe? No mal. E eu penso também que o mal, ele começa dentro do ser humano, dentro de nós, sabe? Satanás apenas ele aproveita as brechas para causar estrago na vida das pessoas. Lá no livro do Gênesis, lá no princípio, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito, sabe? Que o mundo era perfeito, só que depois do pecado, o que acontece depois do pecado? O pecado da desobediência do homem, sabe, contra Deus. E o mundo, a Bíblia diz que era perfeito, e depois do pecado, da desobediência do pecado, o mal entrou, sabe? E diante dessa necessidade de estarmos assim, vamos dizer assim, 24 horas, sabe? De estarmos 24 horas patrulhando, vigiando, sabe? Como eu quero compartilhar com você essas 7 portas por onde o mal entra. Por onde o mal entra. E a primeira dessas portas que eu quero compartilhar com você é que o mal entra pelo nosso pensamento. O mal entra pelos nossos pensamentos, meu e seu. Então preste bastante atenção que você vai ouvir. Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, lá no Novo Testamento, capítulo 4. Vamos ler apenas o verso 8. Que diz assim, o texto bíblico. Olha o que diz a palavra de Deus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Eu estou lendo a NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Que coisa linda esse texto bíblico. E a minha primeira fala sobre essa primeira porta por onde o mal entra, que são os nossos pensamentos, é que, irmãos, embora nós não controlemos os nossos pensamentos,
mas nós podemos, vamos dizer assim, nós podemos controlar, melhor dizendo, nós podemos controlar os pensamentos que vão permanecer na nossa mente ou nas nossas mentes. Nós podemos controlar, sim. Nós podemos controlar os pensamentos que vão povoar a nossa mente, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, quando aqui no texto de Filipenses 4:8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Então, se eu posso controlar o pensamento que vai povoar a minha mente, eu quero controlar coisas que são verdades nos meus pensamentos. Amém? Tudo que é nobre, tudo que é puro, como a Bíblia diz aqui, tudo que é correto, tudo que é amável. Então, eu posso controlar sim os pensamentos que vão povoar a minha mente. Você pode controlar os pensamentos que vão povoar a tua mente. Amém? Quantos podem dizer amém? Eu creio nessa palavra de Deus. Então, essa é a primeira porta por onde o mal entra, queridos. O mal entra pelos nossos pensamentos. Amém? Segunda porta por onde o mal entra, que eu quero compartilhar com você. O mal também entra através dos nossos olhos. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, volte lá, primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, segundo escreveu Mateus. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Olha o que diz no capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que são o 22 e o 23. Diz assim, preste bastante atenção. Essa porta que eu vou compartilhar com você, por onde o mal entra, através dos olhos, ela é muito importante nós ficarmos atentos 24 horas. Porque se nós não ficarmos atentos, irmãos, olha o que Jesus fala através dessa porta, por onde o mal entra. Jesus diz assim na sua palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, verso 22, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Que coisa forte que Jesus fala aqui. Sabe o que Jesus está falando? Nessa segunda porta que eu estou compartilhando com você, que o mal entra através dos nossos olhos. Irmãos, Jesus nos alerta para nós tomarmos cuidado, sabe? Como nós enxergamos as circunstâncias das nossas vidas. Como nós enxergamos as circunstâncias à nossa volta, ao nosso redor. Como nós enxergamos as pessoas que surgem ao nosso redor. É isso que Jesus está nos alertando. E Jesus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Todo o nosso corpo terá luz. Agora Jesus fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E quão grandes trevas serão. Amém? Então fique atento. Sabe por quê, querido? O mal entra por essas portas e ele entra de forma sutil nas nossas vidas, sabe? E toma conta, sabe? Destrói relacionamentos, destrói ministérios, destrói famílias, vidas dentro da igreja. Terceira porta que eu quero compartilhar com você essa noite, por onde o mal entra. O mal entra também através dos nossos ouvidos. O mal entra através dos nossos ouvidos. Nós precisamos estar atentos.
Jesus falou lá em Apocalipse 2. Eu vou abrir, eu quero que você abra também a sua Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler o verso 7. Só o verso 7. Nós anotamos assim alguns versículos aqui. Verso 7, verso 11, mas nós vamos ver só o 7 do capítulo 2, que diz assim, olha o que diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que coisa forte aqui em Apocalipse que Jesus nos alerta, o que Jesus diz. Através dessa terceira porta por onde o mal entra. Irmãos, Jesus disse muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, ou o que o Espírito diz às igrejas. Jesus sabia assim, precisamente que nós estávamos sujeitos, queridos, a escutar muitas vozes. Escute isso que eu vou te dizer agora, principalmente a voz do inimigo das nossas almas, o diabo. Porque tiveram homens, até um dos apóstolos ouviu a voz do diabo sussurrando nos seus ouvidos, sabe? Depois eu vou te falar, Pedro, o apóstolo Pedro. Tem um texto bíblico que Jesus fala que ele ia passar pela cruz, ele ia passar pelo martírio, que os homens iam crucificá-lo. E aí, só que Jesus disse também que ele morreria ao terceiro dia, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria de dentre os mortos. E aí Pedro, que outrora já tinha dito, Jesus perguntou se ele era o Cristo, o Filho de Deus, e Pedro confirmou, e Jesus disse assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do Senhor que te revelou. Só que nesse momento aqui que Jesus disse que ia ser crucificado, que ia ser entregue nas mãos dos pecadores, mas que ia morrer e que ia ressuscitar ao terceiro dia, Pedro ouviu a voz do diabo e disse assim: não, Senhor, nada disso vai te acontecer. Você sabe o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás, arreda-te de mim, tu não cogitas das coisas do Espírito, tu não cogitas das coisas de Deus. Então ele estava ouvindo outras vozes, a voz do diabo e não a voz de Deus nesse momento. Por isso Jesus o repreendeu. Então, queridos, nós estamos, sujeitos a ouvir outras vozes, especialmente a voz do diabo, Às vezes nós somos alvos, queridos, dessas vozes do inimigo, Porém, o que eu quero te dizer essa noite, que nós temos que dar ouvidos somente, o que Deus diz na sua palavra, para que nós não entremos, não entre em palavras mentirosas, que venham nos confundir, para que nós não ouvimos, não escutemos palavras mentirosas que venham confundir as nossas mentes, as nossas cabeças. Amém? Porque essas palavras, essas vozes, elas podem nos enfraquecer espiritualmente, elas podem nos destruir espiritualmente falando, E esse é o exemplo que eu queria te falar de Pedro. Então, muito cuidado com aquilo que você tem ouvido, muito cuidado. Amém? Então, essa é a terceira porta por onde o mal entra. A quarta porta por onde o mal entra, que eu quero compartilhar com você, é a nossa boca. O mal entra através da nossa boca. E aqui eu quero compartilhar com você lá em Efésios, capítulo 4. Abra comigo. Você está em Apocalipse, só você voltar um pouquinho. Abra comigo lá em Efésios. Efésios, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Efésios 4. Nós vamos ler apenas o versículo 29, que diz assim. Efésios,
capítulo 4, versículo 29. Diz assim o texto bíblico: evitem o linguajar sujo e insultante. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, querido. Evite o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E nessa quarta porta por onde o mal entra, que é a nossa boca, irmãos, quando nós falamos o que nós não devemos falar, tipo murmuração, sabe? Quando nós blasfemamos, quando nós fofocamos, muito cuidado, irmãos, com fofoca, sabe? Sabe por quê? Porque a boca que abençoa, amaldiçoa. Nós precisamos ter muito cuidado. E nossa palavra, a palavra que tem que sair da nossa boca, é que o texto está dizendo aqui. O texto diz assim, olha: evitem linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas. Aí ele diz assim também o texto: boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Amém? Então, fofoca, blasfêmia, sabe? Murmuração, sabe? Nos enfraquecem de forma tal, querido, que o nosso espírito, sabe? Fica frágil, sabe? E nós abrimos uma brecha tremenda, uma brecha gigantesca para o diabo, para o inimigo das nossas almas, usar essas palavras, sabe? Essas palavras inúteis, essas palavras, sabe? Como diz o texto, essas palavras, um linguajar sujo, sabe? E o inimigo usa essas palavras justamente, queridos, contra nós e aqueles de quem nós falamos. Por isso, cuidado, irmãos, sabe? Eu alerto você, igreja, você, irmão, meu irmão em Cristo Jesus, cuidado com fofoca dentro da igreja, porque a fofoca, sabe, o linguajar sujo destrói relacionamentos, destrói ministérios. Amém? Se você não tem o que falar, não tem que falar coisa boa das pessoas, fique calado. Quantos concordam com essa palavra? Diga amém. Então, muito cuidado com essa porta por onde o mal entra, que é a nossa boca. A Bíblia fala também, lá em Provérbios, que a língua tem o poder de incendiar uma floresta. Então, muito cuidado. Amém? Quinta porta por onde o mal entra, e essa aqui é a mais importante que eu quero compartilhar com você, dessas 7. A quinta porta, que o mal, por onde o mal também entra, ele entra através do nosso coração. O texto bíblico que eu quero abrir com você está lá em Provérbios 14:30. Não, desculpe, Provérbios 4:23. Esse aqui é um outro, 14:30, que nós vamos abrir também. Mas abra Provérbios 4:23. Bora ver o que diz o texto bíblico. Esse texto bíblico de Provérbios 4:23, ele fala que de tudo que a gente deve guardar, a gente guarde o nosso coração, porque do coração procedem as saídas da vida, sabe? E eu quero te dizer, irmão, que essa quinta porta por onde o mal entra, que é o nosso coração, esse mal entra através dos nossos sentimentos, sabe? Sentimentos e desejos pecaminosos que entram no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que a gente deve guardar, a gente guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, sabe? Por meio desses sentimentos e desejos pecaminosos, nós podemos, sabe, nos afastar de Deus.
Olha o que diz Efésios 4:23. Eu quero que você volte lá para o livro de Efésios, lá no Novo Testamento. Diz assim, olha, Efésios 4:23 diz assim, olha o que diz aqui. Diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. A palavra do Senhor fala que a gente tem que deixar que o Espírito de Deus renove os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que guardar o coração, porque do coração procedem as saídas da vida, sabe? Por meio de sentimentos e desejos pecaminosos, nós podemos nos afastar de Deus, sabe? Escute o que eu vou te falar agora. Não é porque nós temos Jesus, não é porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, sabe? Que eu entreguei o meu coração a Jesus, que eu estou imune dos sentimentos de inveja, queridos, dos sentimentos de orgulho, de vingança, de ódio. Não, pelo contrário. Eu quero falar agora com os líderes, sabe? Eu estou falando comigo também, que tenho liderança na igreja, que tem um chamado, uma vocação de Deus para minha vida, sabe? Nós que temos, sabe, um cargo de liderança na igreja do Senhor Jesus, porque a igreja não é nossa, é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, sabe? Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, porque o sentimento de inveja, eu te provo na Bíblia, pode entrar até no coração do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você lembra de Saul? O sentimento de inveja de Saul em relação a Davi foi muito grande. Saul não vigiou, e o sentimento de inveja entrou no coração de Saul a ponto de querer tentar matar Davi, tirar a vida de Davi, sabe? E eu quero te dizer que não é porque você é um homem ou uma mulher de Deus que você vai ficar imune desse sentimento entrar no teu coração. Se você e eu, nós não tivermos muito cuidado, a inveja, sabe? O orgulho, a vingança, o ódio, sabe? Nós não estamos imunes desses, sabe, sentimentos ruins. Nós precisamos estar atentos, sabe, a tudo que vem para destruir as nossas vidas, para tudo que vem para destruir os nossos relacionamentos. Amém, queridos? Então, esse sentimento de inveja, ele destrói relacionamentos, ele destrói ministérios. Eu estou falando com a liderança da igreja agora. Novos convertidos, pessoas que, sabe, estão há muito tempo na igreja também. Nós precisamos ter muito cuidado, sabe, com o nosso coração, porque por essa porta do nosso coração entra sentimentos terríveis que destroem ministérios, relacionamentos, amizades, sabe? E é um mal que destrói as pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa do coração de Deus, querido. Pastor, líder de célula, bispo, sabe? Qualquer que seja a liderança da igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda a celebrar com a vitória do outro. Aprenda a celebrar com o ministério do outro. Aprenda a celebrar com as conquistas materiais do outro. Celebrar mesmo. Sabe por quê, querido? Porque eu creio que se você guardar o teu coração, Deus vai trazer através dele as saídas da vida. Vai chegar a tua hora de ser abençoado na vida ministerial. Vai chegar a tua hora de ser abençoado na vida material. Vai chegar a tua hora quando eu e você celebrarmos com o irmão que está tendo vitória. Vai chegar a nossa hora, porque Deus é bom. Eu lembro que um leproso se aproximou de Jesus e o leproso disse assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu pode limpar-me. Sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus? Eu quero.
Essa foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus. E eu quero te dizer essa noite, querido, que a primeira palavra que sai da boca de Jesus para você, se você ainda não foi abençoado, Jesus está dizendo assim: eu quero te abençoar. Celebre meu filho, minha filha, com a vitória do teu irmão. Amém, queridos? Então guarde essa palavra no seu coração, sabe? Guarde o seu coração, porque o mal, ele entra também por essa porta, a porta do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Sexta porta que eu quero compartilhar com você, por onde o mal entra, são as nossas mãos. Está lá em 2 Coríntios 5:10. Eu quero que você abra, volte aí. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim. 2 aos Coríntios, achei aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Diz assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Olha o que a Bíblia diz. Queridos, o mal entra também através das nossas mãos. Quando que nós abrimos essa porta para o mal entrar das nossas mãos? Quando nós negamos ajuda ao irmão, quando nós negamos ajuda a alguém, quando nós brigamos com alguém, sabe? Quando nós roubamos alguém, o mal entra através dessas portas, queridos, para nos prejudicar, para prejudicar a mim e a você, sabe? A Bíblia fala aqui nesse texto que a gente acabou de ler, que no dia do julgamento nós seremos recompensados, queridos, segundo as obras das nossas mãos. Assim que a Bíblia está ensinando, amém? Essa também é a sexta porta por onde o mal pode entrar na minha e na sua vida. Então, vigie, tenha cuidado, fique atento, 24 horas, para que o mal não entre na sua vida. E por fim, a sétima porta por onde o mal entra são os nossos pés. Está lá em Salmos 119, 105. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, para os teus pés. Ela te dá o norte por onde você caminhar. A palavra do Senhor, ela te dá o norte, te dá a direção. Deus diz assim: olha, filha, é por aqui que você tem que caminhar. Sabe, querido? Porque o mal entra através dos nossos pés. Nós precisamos ter cuidado, sabe? Pode fazer você trilhar, sabe, o caminho mal. Sabe, essa porta dos pés pode fazer você trilhar por caminhos tortuosos, como o caminho de drogas, sabe, o caminho de prostituição, feitiçaria, sabe? E nós precisamos ter muito cuidado, porque o mal pode entrar por essa porta, os nossos pés. E sabe como que nós vamos não deixar e evitar que o mal entre por essa porta? É quando nós dermos ouvidos à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Amém? A palavra de Deus nos dá um norte por onde andarmos. O mal entra por essa porta com toda a força para destruir as nossas vidas. Então, portanto, querido, vigie essas portas para que Deus nos abençoe e nos dê vitória, porque a palavra do Senhor fala que em Jesus nós somos muito mais que vencedores. Amém?
Então era essa palavra que eu tinha para compartilhar com você. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha te edificado, sabe? E tenha fortalecido a sua fé, para que você guarde, sabe, a tua vida, sabe, debaixo das mãos poderosas do Senhor, sabe? Para que você guarde o teu coração, para que o teu coração ele possa ter e possa te dar as saídas da vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. E espere que nós vamos vir aí com uma série de palavras sobre a cruz de Cristo. Nós vamos pregar uma série sobre a cruz de Cristo. Amém? Deus te abençoe e fique em paz. Shalom.